E aí, rapaziada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Surgiu esse canal aqui tão esperado. Esse canal, o meu propósito é de alguma maneira trazer você para o contexto que eu vivo, aquilo que Jesus vem fazer na minha vida, o meu dia a dia, e trazer alguns conselhos que eu espero que possa te ajudar. E esse canal aqui vai ser um canal para glorificar Deus. É importante dizer isso, né? E talvez você conheça essa cara aqui. Ela mudou um pouco porque eu não tenho mais 13 anos, mas você conheceu dos banheiristas, o melhor goleiro do YouTube, outros vão dizer o pior, sou eu mesmo. Sim, eu fiz parte dos banheiristas e eu vou contar no meio de tudo isso a partir da minha história. Eu vou começar aqui esse canal contando a minha história, o meu testemunho. Primeira coisa, eu não nasci num lar cristão. Os meus pais eles casaram e tiveram meu irmão com seus 18 para os 19 anos e eu nasci quando minha mãe tinha mais ou menos 25 anos de idade. Passou 3 anos depois da minha nascença, eles divorciaram. E depois de um divórcio eu fui morar com a minha mãe aqui em São Paulo. E ela teve os seus traumas, né, as suas dores. Ninguém gostaria de passar por um divórcio, que é horrível. E aí no meio de tudo isso ela começou a buscar refúgio para suas feridas. E aí ela começou a ir para festas, ela começou a se envolver com drogas, bebidas, até se envolver com diversos homens. E eu era uma criança, então eu costumo dizer que o lar que eu nasci não foi dos melhores, não era os melhores exemplos, muito pelo contrário, era bem conturbado. Então eu cresci nesse contexto. Por um outro lado, meu pai eu via de vez em quando, algumas vezes no ano, a gente tinha uma intimidade, mas eu confesso aqui, tinha um pouco de receio de passar dias na casa dele, porque eu era muito apegado à minha mãe, e minha mãe ela era muito apegada às outras coisas. Então eu cresci nesse contexto de infância, até o momento que a minha mãe ela tava no fundo do poço, onde ela não tinha mais esperança de vida. E aí ela ligou pra minha avó, e eu tenho uma avó do reteté. E aí minha mãe, quando ela tava no fundo do poço, ela ligou pra mãe dela, que é a minha avó, e falou: ó, eu não sei mais o que fazer com a minha vida, então eu vou tirar minha própria vida. E minha avó falou: não faça isso, vem pra igreja. E aí minha mãe respondeu: não, eu quero então que o seu Deus, se o seu Deus existe, eu quero que ele me mate. Minha avó, com uma sabedoria do alto, chega e fala o quê? Tá bom, Deus vai te matar, vem pra igreja. Ela falou: tá bom, então eu vou. Nessa que ela foi, ela teve um encontro com Deus poderoso, num nível que ela mudou da água pro vinho no dia. Porque no dia seguinte, depois desse encontro, que ela ouviu a voz de Deus falando: eu sou o seu pai, no dia seguinte ela tentou se envolver com droga, com bebida, e ela queria vomitar. Ela via que não pertencia mais aquilo nela. E quando isso aconteceu, eu tinha em torno dos meus 10, 11 anos de idade, e pra mim foi um pouco chocante ver essa mudança e começar a ver esse processo de transformação na minha mãe. Então ela começou a ir diretamente e diariamente pra igreja, e eu e o meu irmão começamos a acompanhar ela, porque eu queria de alguma maneira agradar ela. Então, para vocês até terem uma noção, eu fazia parte da luta da igreja, se chamava Bom Combate, eu lutava pela igreja. Então minha mãe falava: vai ter luta, fica comigo, vamos lá. E eu comecei a ir nesse processo de conversão dela. Eu acreditava que existia um poder, uma força, mas eu até que era Deus, mas eu não sabia quem era Deus. Então eu ficava muito naquela imaginação do que de fato Deus era. Até que no meio de tudo isso, a gente tava passando ainda por uns problemas financeiros, tinha ido morar com a minha avó, eu tinha trocado de escola. No meio de tudo isso, eu comecei a ir mais com ela, até que eu fui num Fornalha Tour aqui em São Paulo, do Rodolfo Abrantes, Laura Sogueles, do Dunamis Movement. E eu lembro que eu tive ali um primeiro contato muito forte com a presença de Deus. Parecia que eu tava cantando cara a cara com Deus, e eu comecei a ter essas experiências. Minha mãe conheceu dali a Monte Sião, que hoje é a Zion Church, e ela começou a ir na Monte Sião, e aí eu comecei a frequentar a igreja e o Ministério Rise, que era um ministério de adolescentes. Isso eu tinha em torno mais ou menos dos 13 anos de idade. Agora, no meio de tudo isso, da conversão da minha mãe, eu começar a engajar e conhecer a Deus, conhecer a igreja, também comecei a ter um envolvimento no YouTube, através de um amigo que eu conheci na escola. Ele era famosinho, e aí eu dava rolê com ele, dele conhecia os famosinhos na época, era a galera que tava estourando aí na internet. E eu comecei a ir pra matinês, eu ia pra igreja, ia pra alguma matinê, isso foi no começo. E aí, em uma matinê específica, eu conheci esse tal do Vitor Lô. Conheci o Vitor, conheci o Luigi Cavalieri, Nicolas Baroni. Talvez eles
estão vendo esse vídeo, se vocês estão vendo esse vídeo, vocês estão ligados, eu amo muito vocês são meus irmãos. E aí eu conheci eles e já fui dormir na casa, e depois a gente marcou de jogar um futebol, eles iam gravar vídeos, então eu participei de um vídeo do Cavalieri, e aí o Vitor, ele tinha um canal Banheiristas, que tava ali com os seus mais ou menos 500, 600 mil de inscritos, já era um canal visível, e aí o Caio colou também, e eles precisavam de um cameraman. Eu falei, cara, eu tô aqui, eu posso gravar pra vocês. Nessa que eu gravei como cameraman, aprendi ali, eu lembro até hoje do Caio falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Fui fazendo tal, curti, peguei, gravei pra eles, eu lembro que o vídeo deu muito bom, e de verdade, a minha intenção não era, voltar com os caras porque eles eram famosinhos, muito pelo contrário, a gente se encaixou, se conectou pela irmandade, pela conexão, eu gostava das mesmas coisas, de futebol, tudo mais, coração bom, um bando de moleque novo, de 12, 13 anos, e no meio disso o tempo foi passando, eu fui me engajando mais com a galera da igreja e também fui me engajando mais no YouTube. Só que, como eu disse, eu ia na igreja e eu ia gravar vídeo no YouTube e ia pra algumas festas. Então, resumindo, eu era aquele famoso crente morno. Até o momento eu não tinha aceitado Jesus, só tinha tido experiência. Mas no retiro de Páscoa eu lembro que eu fui curado de dor de cabeça, oraram por mim. E aí eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí eu voltei pro quarto, e nessa que eu voltei pro quarto, os caras falaram, entra nessa roda. Nessa que eu entrei na roda, eu fui batizado com o Espírito Santo. Só sei que eu caí tremendo e comecei a orar em línguas. Isso eu tinha em torno de 13 anos pra 14. E também preciso falar disso, eu dormi, acordei no dia seguinte, minha mãe ia batizar nas águas. Eu falei, eu também vou batizar nas águas, explicaram o que era o batismo, e aí eu fui batizado, o famoso 3 em 1. Em 24 horas eu vivi as 3 maiores experiências aí que muitos vão dizer. Aceitei Jesus, batismo no Espírito Santo e também o batismo nas águas. Foi marcante pra mim essa experiência que eu vi nesse retiro de Páscoa. Eu vivia um relacionamento com Deus muito mais por causa da minha mãe e muito mais de culto em culto do que um relacionamento íntimo no meu quarto. Então, sendo bem sincero aqui, resumindo, eu ia de sexta-feira pro rolezinho e sábado eu ia pra igreja. E quando eu saía da igreja, depois do culto eu ia pra algumas matinês. Eu comecei a viver uma vida dupla com o Senhor. E você não consegue sustentar duas caras por muito tempo. Alguma hora a máscara vai cair. Então a minha máscara de crente, super crente, cristão caiu. Caiu com os meus 16, 15 anos de idade, 16 anos, quando eu tava no segundo colegial. Eu escolhia e decidia tomar as minhas próprias decisões do que me submeter ao senhorio do Senhor e ser obediente, sabendo que Ele queria que eu tivesse uma vida abundante com Ele nessa terra. Então as minhas próprias decisões me levou à queda. O quente que ficava de culto em culto, de conferência em conferência, ele ia se apagando a cada dia. E aí até uma hora que eu fiquei morno, de morno eu fiquei frio. Com os meus 16 anos o canal tava batendo os seus 2 milhões de inscritos, eu já tava participando mais dos vídeos, tava sendo reconhecido com a galera. Eu me apeguei àquilo como meu Deus, eu comecei a idolatrar esse estilo de vida, eu comecei a amar demais esse lugar de fama, esse lugar de ser visto. Por mais que eu não tinha essa maldade gananciosa, isso eu posso garantir pra vocês, mas eu tinha esse entretenimento com a minha ferida a partir da aceitação das pessoas ou com os olhos delas para mim, me aplaudindo ou algo do tipo. Só que tem uma parada que eu tive encontros com Deus com os 13 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, e quem já pisou no Santo dos Santos não consegue pisar em outro lugar, de fato. Por quê? Porque eu fazia um monte de cagada até com os meus 16 anos, eu fazia um monte de besteira, e quando eu ia deitar minha cabeça no travesseiro, eu escutava uma voz falando pra mim assim, eu não te chamei pra isso, eu não te chamei pra isso. Até que eu fiquei irritado, foi constantemente ouvindo essas vozes, tudo, eu não conseguia pecar gostoso, sendo bem sincero aqui, não dava, eu sentia um temor, eu sentia, eu tô sujo, eu tô errado, só que eu comecei a entrar num vício de tanta festa, tanto rolê, tanta mulher, tanta coisa que eu não dava espaço pra essa voz falar. Só que na hora de dormir, a hora que a cabeça relaxa, essa voz falava. E aí eu ficava me sentindo condenado. Até que um momento eu fiz uma oração e falei, Deus, abra os meus olhos. Da pior maneira, se for preciso, nem que eu fique doente. Eu não sei, mata alguém da minha família, eu prometo. Eu sou um pouco exagerado, então eu fiz essa oração. E eu lembro que foi no banheiro e tava tomando banho. E aí eu fiz essa oração, passou um mês depois, eu fiquei doente. E nessa que eu fiquei doente, eu fui internado.
Eu fui internado porque eu tava com mononucleose, eu tava com também a garganta zoada, o meu fígado um pouco ruim. E nessa que eu tava na maca do hospital, eu ouvi Jesus falando: eu tô te dando uma segunda chance, eu estou te dando uma segunda chance. E eu falei: é a voz de Deus, eu reconheci a voz de Deus ali. Eu preciso voltar para Jesus, eu não nasci para viver dessa maneira. E graças a Deus, eu sei que o Espírito Santo, o Senhor, ele conduziu toda a minha adolescência, porque eu poderia ter feito coisas piores, ou até ter me jogado mais fundo do que já estava fundo de onde eu estava vivendo, mas ele cuidou de mim. Eu consigo ver, sabe, o conteúdo, os banheiristas, até hoje eu participo de alguns vídeos com eles, porque o conteúdo, os banheiristas, o canal, ele é muito puro, é futebol, sabe, é diversão. Então não era o problema o canal, era o estilo de vida que eu vivia fora do canal, era a outra parte da fama. Eu tive essa volta com Jesus, eu voltei pra minha mãe e falei: mãe, eu preciso voltar pra Jesus. Ela virou pra mim, ela já tava crente, né, lembra? Ela tava já na fé. Ela virou pra mim e falou assim: eu já sabia. Eu falei: pô, por que você não me avisou antes então, já que você sabia? Ela chega e fala o quê? Eu tentei. Eu falo: putz, cabeça dura, cabeça dura. Acha que tá mandando na própria vida, acha que é o dono da cocada preta, sei lá, né? Então eu era um pouco rebelde, não escutava, até que eu precisei chegar no fundo do poço. Só que mesmo no fundo do poço o Senhor me resgatou. E desde lá, 2019, eu tomei essa decisão de voltar pra Jesus. E aí você vai me dizer: Patrick, você parou de viver essa vida muito louca do dia pra noite? Não, sendo bem sincero, não. Só que o encontro que eu tive de volta pra Jesus foi tão forte que ele foi me convencendo a deixar para trás o estilo de vida que não fazia sentido. Então se eu ia em 10 festas, eu comecei a ir em 7, depois eu comecei em 4. E eu começava a ver que não fazia mais sentido. E no meio disso eu fui para um acampamento, Rise Camp. Já tinha ido outras vezes também, mas naquele ano eu tava 1 ano desviado da igreja. Eu fui nesse acampamento, e nesse acampamento eu tive um encontro com Deus muito forte. Foi um momento que meu irmão, ele era líder do acampamento, eu me reconciliei com ele, eu voltei pra Jesus, liberei perdão pra minha família, foi muito forte. E ali, naquele momento, é importante eu dizer isso, eu fui pro pastor, e esse pastor é o Theo Hayashi. Eu fui nele e falei: pastor, eu não aguento mais o estilo de vida que eu tô vivendo. E aí ele orou por mim, liberou umas palavras de Deus, foi muito forte. E também ele se colocou à disposição para ajudar a minha vida. Ele, a Zion Church, o Dunamis, e eu sou muito grato, porque de 2019, final do ano para começo de 2020, eles conversaram comigo. O Theo tinha um namorado também, o Veiga. Eles meio que me adotaram, sendo bem sincero. Eu tava sem estudar, eu tava morando com os meus amigos, tava numa vida assim que era de mal pra pior, como eu disse, não por causa do canal, mas pelas decisões fora do canal. E aí eles me puxaram e falaram: Patrick, a gente quer que você volte a estudar, a gente vai te convidar pra morar aqui na comunidade do Dunamis, a gente, cara, acredita e vê que Deus tem algo pra você. Então eu sou muito grato a Deus por essas pessoas. E é importante dizer, nesse momento de fraqueza que eu tava passando, eu fui vulnerável em pedir ajuda, e eu creio que foi a melhor coisa da minha vida. No Descend ali, 2020, eu me mudei pra comunidade perto do Descend, fui pro Descend, e desde lá começou o meu processo de desintoxicação de tudo aquilo que tava me fazendo mal. Parei com as redes sociais, e eu posso falar detalhadamente de cada história aqui pra vocês, mas o que eu quero definir e trazer aqui nesse testemunho eu não era uma pessoa esperada para viver o que eu tô vivendo hoje, na minha ótica. Só que eu creio que Deus, ele sempre planejou esses caminhos que eu estou vivendo hoje. Depois de 4 anos de tudo isso, pela graça de Deus, eu tô liderando adolescentes nas escolas com o Dunamis One Love. Eu tô fazendo parte também ali de membresia da Zion Church, e eu tô, cara, convicto de que Deus me chamou para viver para Ele, vivendo para Ele, influenciar as pessoas a viverem também com Ele. Ele fez uma obra linda na minha vida, Ele ainda tá fazendo. Eu só tô com 21 anos de idade, só que eu preciso falar que no meio de toda essa vida precoce que eu vivi, eu provei de tudo, e nada me satisfez a não ser a presença de Deus. Eu paro para pensar aqui e fico falando: se não fosse a misericórdia de Deus, o amor dele, e sim, Deus insiste em você como ele insistia na minha vida. Hoje eu posso dizer pra vocês que minha vida vem mudando de glória em glória, e eu quero trazer vocês pra perto do Patrick, do real Patrick, o Patrick filho de Deus, o Patrick que se encontrou. Eu gosto de futebol ainda, mas o Patrick que se encontrou internamente falando, onde tudo se fez novo. A palavra de Deus vai falar que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso, foi isso. Hoje meu irmão tá
trabalhar na igreja, o meu pai em si tá muito próximo de mim, eu de alguma maneira tô podendo influenciar com aquilo que eu tô vivendo a vida dele também. Minha mãe é uma baita intercessora, os meus líderes são ótimos amigos também, fora os amigos da igreja. Eu tô vivendo uma vida, assim, que eu posso dizer, não é religiosidade, não é uma vida de para-religião, é uma vida com Cristo, que ele me chamou para andar nessa terra. E é isso. Não planejei como terminar esse vídeo, só que o que eu quero falar para vocês é que eu voltei com a verdadeira identidade do Patrick. Eu não sei como que vai ser esse canal, eu só sei que eu quero usar ele para a glória de Deus, eu quero usar ele para que de alguma maneira você também se sinta encontrado por Deus, que você também venha se sentir preenchido pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. E é isso, é nóis, tamo junto. Posso contar detalhadamente cada história, até o processo que eu fui morar na Dunes Farm, como que foi esse processo de 6 meses sem redes sociais, no meio da pandemia, onde tava todo mundo estourando. Então é nóis, tamo junto, que Deus te abençoe. Se essa história de alguma maneira tocou a sua vida, cara, volta pra Jesus, não demora, volta hoje, decide hoje. Eu decidi ir numa maca de hospital, decidi hoje em voltar pra Jesus. Vai pro seu quarto, abre a palavra de Deus, ora e fala: Senhor, aqui tá todos os meus erros, minhas falhas, e eu quero o Senhor, eu quero a sua ajuda. Ele veio para os perdidos. Abra agora o seu coração e volta para ele correndo, cara, e faça aquelas orações ousadas. Da mesma maneira que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Volta para Jesus, cara, volta, ele tá te esperando. E é nóis, esse é o meu testemunho. Se, como eu disse, impactou a sua vida, Deus está falando com você, também envie para mais pessoas. Esse canal é novo, ele precisa da ajuda de vocês, então se inscreve aí se você quer acompanhar um pouco daquilo que eu vou viver, se você se identifica, e também manda para os seus amigos, para os adolescentes, para os jovens, e Deus abençoe todo mundo. Tamo junto, é só o começo de uma grande história que eu vou escrever com o Senhor. É um começo que eu também posso dizer que tem bastante histórias, né? Viveu mais, parece que é 2 vidas. Tamo junto, Deus te abençoe, se inscreve aí e é nóis, valeu.